produtor, às vezes, está ali no negócio, gente, assim, totalmente focado. Ele está preocupado se ele vai conseguir fazer a rotina da fazenda rodar, né? Se ele vai conseguir fazer o trato, se ele vai conseguir dar mamadeira para as bezerras, se ele vai conseguir cuidar da recria, se ele vai conseguir passar o carrapaticida, se ele vai conseguir ordenhar na hora certa. E são muitas demandas. Vocês, como técnicos, a função principal de vocês, eu diria, saiba conversar com o produtor. Saiba explicar as coisas para ele. E essa é a importância da gente saber usar metáforas. Essa é a importância da gente simplificar. Larga a mão dessa vaidade de ficar conversando em tecnês. Chega lá para o produtor, por que os neutrófilos fazem a excreção de hipoclorito? Não, gente. Explica de um jeito simples. Olá, ouvintes do Mais Rumo Podcast. Meu nome é Daniel Barreta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê. Espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e, eventualmente, comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Rumo Podcast. O link está na descrição do episódio. E por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo em Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adiceu, produtora do Smartamin M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. Olá, ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Aqui é o host Daniel Augusto Barreta falando. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Ayla Fernandes, certo? Que é aí médica veterinária e tem várias funções, já circulou por várias frentes dentro desse mundo do leite. Ayla, seja muito bem-vinda ao Mais Rumo em Podcast. Olá, obrigada, Daniel. Obrigada das boas-vindas, obrigada pelo convite. Realmente, eu acho que tudo é como a gente encara a vida, como a gente vê as oportunidades na vida, né? Como você disse, eu já transitei em diferentes áreas, né? O que para muitas pessoas pode parecer profissional perdido, não sabe muito bem o que quer, mas eu diria assim, quando você vai chegando nos 40 anos, que é o meu caso, eu acho que eu me permiti experimentar muitas coisas, me testar em muitas coisas, e guardar um ferramental importante, né? Eu sempre falo isso nos treinamentos, com as pessoas que eu já liderei, que a gente tem quando a gente nasce, a gente tem uma caixinha de ferramentas e que a gente tem ferramentinhas básicas ali, né? Linguagem, comportamento, alguns valores, tudo mais, e ao longo dos anos a gente vai engordando essa caixinha, nossa caixinha vai ficando mais robusta, né? Você vai ganhando uma caixinha de uma chavinha de fenda, aí você ganha uma chave de fenda pequenininha, uma média, uma grande, uma maior, né? Um belo dia você ganha uma furadeira, enfim, essa caixinha vai ficando mais robusta. E eu acho que a grande arte da vida e da carreira é a gente olhar para essa caixinha e ter consciência das ferramentas que a gente tem, né, das habilidades, das coisas que você é bom e das coisas que você não é. Às vezes você tem ferramentas que você fala assim, cara, sinceramente, isso aqui eu não sou muito bom, não. E a gente tem que ter essa humildade, né? E ter consciência de como usar isso, como tirar proveito disso e como colocar isso a serviço do mundo, a serviço do mercado, né? Então, acho que é muito importante, aí como o público aí é de muitos estudantes, muitos técnicos, né? Entendam que vocês precisam se experimentar também, né? E eu acho que dentro da minha história, a minha história não foi muito linear, não foi muito... Pode falar. Só um pouquinho, Ayla,
Acho interessante isso que você comentou, e só para deixar, né, agora no início do podcast, eu preciso fazer uma menção quando você comentou dos estudantes, né, que esse vai ser um episódio, pessoal, que nós vamos tratar entre diversas coisas, mas o foco dele é na parte de bioclimatologia animal, pensando justamente no impacto, né, que o estresse térmico causa sobre os animais leiteiros. Então, vamos falar sobre bezerra, vamos falar um pouquinho sobre vaca em lactação, vaca pré-parto, e eu preciso fazer uma ressalva, porque esse episódio tem a colaboração dos alunos do curso de zootecnia, né, da UNOESC Xanxerê, então da universidade que eu sou professor, e dos alunos da disciplina de bioclimatologia animal. Então foram eles que estabeleceram o contato, né, aí com a Ayla, né, ela prontamente aceitou e hoje a gente está aqui gravando, né? Então eu só precisava fazer esse à parte, Ayla, mas agora fica a bola contigo, né? Quem é a Ayla Fernandes? Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, de como foi essa formação ao longo do tempo. Claro, claro. Na verdade, assim, entrei na veterinária, meio perdidona, acho que como todo estudante, uns assumem, outros não, né? Que estão perdidos, mas no fim tá todo mundo muito perdido mesmo. E me testei bastante dentro da faculdade, trabalhei com corte, trabalhei com pequenos animais, trabalhei com cabra, trabalhei até com ortopedia de pequenos, e fui vendo o que eu gostava, o que tinha mais a ver comigo, e me identifiquei muito com a parte de leite, né? E aí fui me afunilando, né? Me aproximando mais do meu orientador, que é o Milton aqui, né? Comecei a escrever algumas coisas, me testar na parte acadêmica também, tudo mais. E quando eu me formei, eu já tinha um negócio andando, né? Assim, que eu comecei a vender trufa na faculdade. Porque eu não tinha dinheiro, eu era quebrada, como uma grande parte dos estudantes. E o negócio começou a dar muito certo. E aí eu optei, a gente estava numa crise muito grande, e eu optei por levar esse negócio para frente. E fiquei trabalhando com chocolate, doce para festa, tudo por 3 anos. Né? Até que eu cheguei num momento da minha vida, eu falei assim, não, eu quero voltar para a área, eu acho que é momento de eu voltar para a área, e voltei. E assim, né, não se assuste se em alguns momentos você tiver que fazer umas manobras aí na sua carreira, que às vezes parece que não tem nada a ver, mas isso me deu, como eu comentei das ferramentas, isso me deu ferramentas importantes, né, de gerenciamento, de gestão de equipe, gestão financeira, uma série de coisas. Enfim, voltei para a área, comecei na área comercial, que é uma área que é muito aberta, absorve muita gente, né? E comecei a me aproximar muito de técnicos, de pessoas que eu admirava, e na cara de pau mesmo, né? Falava assim, você pode me ajudar aqui? Eu tenho que ir numa fazenda, sei lá, 7 horas da manhã, o cara tá com problema assim, você pode me ajudar a resolver? Muito na humildade, pedia mesmo assim, me dá uma aulinha aí de 30 minutos sobre trato, sobre sanidade, sobre conforto, e conforto foi uma área que eu acabei me identificando muito, e segui o conselho de um ex-chefe meu na época, que ele falou assim, escolhe uma área e vai fundo nela. Depois que você for muito fundo, você vai em outra. E foi o caso de conforto. E aí eu fui desenvolvendo minha carreira muito em cima disso, em cima de geração de valor, né? Então eu ia nos clientes, eu tinha que atender top 100, basicamente, né, por muitos anos. E assim, não é fácil você agregar para fazendas grandes. Fazendas grandes têm acesso a todo tipo de consultoria, todo tipo de informação. Então eu tinha que estudar muito, né? E um caminho foi esse, foi de levar informação mastigada para as pessoas, porque ao mesmo tempo que eles têm muito acesso, eles não têm tempo. Então eu conversava com os técnicos e os caras falavam assim: você leu tal trabalho? Cara, não. Por quê? Porque não dá tempo, porque eu não leio inglês, porque... E foi uma oportunidade que eu tive de eu estudar muito, né? E de levar essa informação mastigada. Então, eu levava essa informação em 3 slides para o cara, e a hora que eu saía da visita, ele falava assim, porra, você me ajudou pra caramba, né? Eu não sabia desse dado, né? E foi muito assim que eu fui construindo meu relacionamento nas fazendas grandes, né? Fui começando realmente a me tornar uma referência nessa área, principalmente de conforto e período de transição, que eram 2 temas que eu amava, eu amo, né? E comecei o Vaca Feliz. E aí no Vaca Feliz, já tem 7 anos que eu tenho o Vaca Feliz, que é um perfil, aí já convido todo mundo a seguir, né? Que falava muito de como as vacas precisam de conforto, o que é conforto para a vaca, o que é vaca feliz e tudo mais, e muito pensando no consumidor, porque as pessoas vinham me perguntar se vaca apanhava, essas histórias de documentário aí, sensacionalistas e tudo mais. Eu comecei muito sem pretensão nenhuma,
muito para esclarecer para as pessoas e dividir um pouco do conhecimento, né? E foi crescendo, 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 e se tornou uma vitrine, né, de trabalho e um lugar que as pessoas vão lá para saber mais informação sobre conforto e tudo mais. E depois, né, depois de anos trabalhando nisso, eu comecei a me questionar muito, né, sobre a atuação veterinária, né? Será que a gente precisa só realmente atuar na área comercial ou técnica? A única coisa que eu posso fazer é ser vendedora de campo ou ser consultor de fazenda, né? E aí, num momento que eu estava realmente muito bem na consultoria, eu já tinha uma consultoria aqui de fazendas e tudo, e as coisas começaram eu comecei a me questionar muito e eu optei em ir para os Estados Unidos, né? Eu optei por tirar um tempo para mim. Na época eu não tinha nada, não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada, né? Assim, de compromisso que eu não podia sair. E resolvi dar um tempo para minha mente, para oxigenar um pouco a minha mente. E comecei a estudar coisas diferentes lá. Eu estava no Vale do Silício, eu estava ali em São Francisco, uma área que respira tecnologia, respira essa parte, né, de aplicativos, redes sociais e como é que essas empresas aí se desenvolvem. Fiz alguns cursos mais pesados nessa área e acabei me aprofundando muito na parte de experiência do consumidor, de marketing, de conversas, né, de como se comunicar e tudo mais. E depois trabalhei com comunicação quando eu voltei para o Brasil, nessa parte, né, de gestão de conteúdo aí no Milk Point. Então foi assim, uma escada de coisas que foram acontecendo e que se amarraram ao longo do tempo e que engordaram a minha caixinha de ferramentas, né? Então, minha caixinha de ferramentas chegou um momento que eu falei assim, nossa, tem bastante coisa aqui, tem tanto a parte técnica, tem experiência com desenvolvimento de pessoas, porque eu tinha que desenvolver vendedores, tinha que desenvolver pessoas para gerarem valor como eu fazia nas fazendas grandes, tem parte de comunicação, enfim, tem várias coisas interessantes. E aí, por fim, agora eu tenho uma consultoria, né, na área de desenvolvimento de fazendas e laticínios, para que eles mesmos tenham, né, desenvolvam seu próprio marketing, desenvolvam sua gestão comercial, usando como base, como pano de fundo, né, uma parte técnica muito bem feita. Então, eu sempre falo assim que o consumidor, a principal pauta que a gente tem que conversar com o consumidor é como as fazendas cuidam bem das suas vacas, como os produtores amam as suas vacas, como os técnicos estudam tanto vaca, eles vão tão fundo, né, no estudo, na quebração de cabeça, porque vaca é um negócio complicado mesmo, né? Tem muita particularidade fisiologicamente, metabolicamente, tem questão de comportamento, é um ruminante, então tem uma série de fatores complicadores, né, que tornam a atividade muito complexa e muito rotineira, né? Aquele negócio, você não tem alto e baixo, é todo dia aquele batidão de 2, 3 ordenhas, enfim, das mesmas doenças, enfim, a única sazonalidade que você tem realmente é a climática, né? Que é o que a gente vai focar aqui um pouco falando de vaca, né? Enfim, e aí eu acho que assim, dá pra gente conversar bastante de conforto de vaca, tem bastante coisa para falar. Acho que, Daniel, se você quiser fazer uns 5 episódios aqui só de conforto, dá pra gente fazer. Vamos lá. AgriWin é um sistema feito para o produtor rural que busca mais controle e eficiência. Com ele, você simplifica a gestão financeira da sua propriedade, automatiza processos e acompanha o custo de produção da sua atividade em tempo real. Conte com nossa ajuda para reduzir custos, maximizar resultados e tornar sua operação mais ágil e lucrativa. Invista no futuro da sua gestão com AgriWin. Não, mas que bacana, é interessante quando você faz toda essa abordagem, porque, né, a gente vai entendendo como que se forma um perfil, e essa metáfora, né, de usar a caixinha de ferramentas é algo interessante. Eu lembro de um livro que eu li, agora não me vem na cabeça o título, mas ele tinha uma frase que dizia, bom, para quem só tem martelo, tudo parece prego, né? Então é mais ou menos assim, né? Você precisa às vezes usar de outras ferramentas, né? E que bom quando você consegue ter essas outras ferramentas. Acho importante, você falou disso de comunicar, né, com o consumidor, né? Isso eu tive há um tempo atrás em um congresso,
E aí teve um painel que debateu justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de, bom, né, os produtores cuidam dos animais, estão preocupados em também fornecer conforto e bem-estar, mas às vezes nós, quanto agro, de uma maneira geral, ainda temos algumas dificuldades de comunicar, principalmente com um público que não é o nosso público que conhece a causa, né? Seria para um público leigo. Quando se tratou de bem-estar também, interessante porque o conforto, e nisso o conforto térmico, ele está dentro do bem-estar. Se não tiver conforto, né, não tem como o animal estar numa condição, né, de bem-estar. Esse falou também sobre, bom, comportamento, fisiologia, acho que depois a gente vai falar isso, mas eu acho que como um pontapé inicial seria interessante nós tentarmos pontuar alguns limiares, né? Qual que é um limiar de conforto térmico pensando para animais leiteiros? A gente fala muito em THI, né? O THI, na verdade, ele já é uma medida até ultrapassada, cientificamente falando, né? Mas é uma medida que, vamos falar assim, é um número muito prático, muito bom da gente ter, né? Então, se vocês que estão ouvindo aí querem entender um pouco mais de THI, primeiro, tenha uma tabelinha impressa na sua agenda, no seu papel ali, porque ou uma foto no celular que seja, para que você veja no dia a dia o quanto as vacas vivem em estresse térmico, né? Essa tabela, basicamente, é um índice, né? Um índice que cruza aí temperatura e umidade, e é basicamente que quanto mais úmido e mais quente, mais estresse essas vacas estão passando. E ele relaciona isso com uma perda por hora que a vaca está em estresse térmico. Então, vamos supor, se está, eu não sei assim de cabeça, mas se está, por exemplo, 30 graus, mas o clima está bem seco, a umidade está bem baixa do ar, né? Então, você tem um índice, em geral, um pouco mais baixo. As vacas estão um pouco menos em estresse. Agora, Goiásão bravo, igual a gente está agora, né? Eu moro em Goiás. E muita umidade, muita chuva, a umidade vai estar lá em 90%, 80%. Então, o estresse é muito alto. Basicamente porque a vaca perde temperatura, perde calor por evaporação. Então, vocês concordam que se o clima está seco, a evaporação é mais fácil? A roupa seca mais rápido? Então, é basicamente isso. A vaca consegue perder calor por evaporação. Ou seja, eu sempre explico isso nas palestras. A vaca está quente, certo? Aí ela vai passar calor, que é a energia que transita entre os corpos, né, lá da física, ela passa calor para a água, que é o suor ou evaporação pela respiração. Aí o vento, o ar, vem e seca aquele suor, seca aquele vapor, certo? E aí, assim, ela perde ali um pouquinho de calorias. Só que a vaca, ela é uma máquina de produção de calor. Por quê? Porque ela come demais. Por quê? Porque ela tem que produzir muito leite. Então, é basicamente um ciclo muito vicioso, né? Um ciclo muito ruim que a vaca tem de autossabotagem, principalmente se tratando que a gente está trabalhando com raças europeias, né? Então, raças europeias são vacas que não estão completamente adaptadas ao nosso clima tropical aqui. No sul, sofre menos? Com certeza. E é por isso que tem as malhadinhas, principalmente no sul. E conforme você vai subindo para o Brasil, né, você vai tendo um gado mais girolando, um gado mais mestiço, que é uma tentativa realmente de adaptação. Mas mesmo ela sofre. Mas, enfim, quando a gente fala de estresse térmico, a gente está falando basicamente de um animal que esquenta demais e tem uma dificuldade em perder esse calor, né? E como é que ele perde? Por evaporação. Então, quanto mais seco o clima está, mais a gente favorece que os mecanismos naturais desse animal consigam fazer com que ela perca a temperatura, né? Agora, 30 graus, 32 graus, o que a gente faz? Reza, né? Porque não tem sistema, não tem metabolismo que dê conta de 30 graus. A faixa de temperatura, que também é um valor já meio ultrapassado cientificamente, mas que ainda serve muito bem para dar uma explicação, vacas têm uma faixa de temperatura ótima, legal, tô feliz, tô contente, tô produzindo leite sem perder nada de reprodução, de imunidade, entre 5 graus e 15 graus. Quando que a gente tem essa temperatura gostosinha aí, que a gente tá de blusa? No Brasil? Quase nunca. E vocês estão em Santa Catarina, certo?
Sim, isso. Vocês ainda têm aí um inverno mais tranquilão. O inverno em Goiás é uma piada. Porque o inverno em Goiás, né, quando a gente está ali em julho, agosto, julho ainda é mais humano, mas quando a gente vai chegando em agosto, setembro, cara, o calor aqui é infernal. A nossa sorte é que a gente tem um inverno mais seco, diferente daí que vocês têm um inverno úmido, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que fora dessa temperatura entre 5 e 15 graus, ou seja, quando a gente está de blusa, a vaca está feliz. Quando a gente tá de camiseta, a vaca tá infeliz, ela tá morrendo, ela tá perdendo pelo menos 200, 300 ml por hora. Então, quando a gente fala de vacas que ficam 10, 12 horas em estresse, que não é nada do outro mundo, não. 10, 12 horas em estresse, a gente está falando de uma perda de 3 a 4 litros simplesmente por estresse térmico, fora todas as outras perdas. A gente tem perda embrionária, a gente tem perda em conversão alimentar, a gente tem perda em imunidade, né? A gente sabe aí que neutrófilo tem, que são vamos falar assim, a polícia militar do organismo, né? Tem uma eficiência muito menor quando está em estresse térmico. Por quê? Gente, não tem milagre. A vaca come um tanto de energia e essa energia vai virar o quê? Primeiro, que essa energia vai cuidar dela, vai cuidar do organismo dela. Pulmão, cérebro, coração, musculatura, bababá. Depois, vai produzir leite. Que ela pensa assim, eu tenho um bezerro, tenho que cuidar desse bezerro. Depois, última coisa, vai cuidar do filhotinho que está dentro do útero. Então, quando a gente vê as vacas em estresse, primeira coisa que perde é reprodução. A vaca é muito prudente nesse ponto, né? O único ser vivo que engravida sem querer, com a vida ferrada, é o ser humano. Animal, quando tá com a vida difícil, quando ele não tem comida, geralmente ele não emprenha, né? Por quê? Porque não tem energia. É uma questão de déficit calórico. Então, você tem vários mecanismos aí que ficam prejudicados para que essa vaca emprenhe, para que ela mantenha a prenhez. Né? Depois, não tem energia para o filhote, né? Para o que está no útero. Ela começa a perder em produção. Não que isso aconteça, né, matematicamente falando, ela tem uma perda geral, mas numa hierarquia. E aí, ela começa a ter perda para ela mesma, de imunidade, de condição realmente de responder aos desafios do meio ambiente. Então, a questão toda é, se você tem vacas que estão fora desse padrão de temperatura entre 5 e 15 graus, você tem que ter mecanismos que ajudem essa vaca a perder calor. Como que a gente vai fazer isso? Primeira de tudo, impedindo ou desacelerando que essa vaca esquente. E como que é isso? Dando basicamente sombra e lugares de refúgio para esse animal. Por quê? Se ela está no sol, além do calor que ela produz, que já é bizarro, que já é gigantesco, ela está recebendo ainda insolação solar. Ela está recebendo calor do sol. Calor é a energia que transita entre os corpos. Então, ela está recebendo calor. Esse calor vai para onde? Para lugar nenhum. Se ela não tiver como perder esse calor vai ficar lá cozinhando esse animal. E uma vez que a vaca esquentou, ela não esfria mais. É igual motor que ferveu. Demora muito tempo para esfriar de novo, né? E aí, o que a gente faz, né? Nas nossas fazendas e tudo. Tanto que eu falo assim, não tem dinheiro, não tem, fazenda tá quebrada, você tá ferrado, não pode fazer investimento nenhum. Pelo menos põe uns eucalipto para essas vacas. Pelo menos, que dá um pouquinho de sombra para elas. Né? Ah, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, dá pra gente investir, dá pra gente ajudar um pouquinho essas vacas, tudo. Faz uma sala de resfriamento. A sala de resfriamento é um dos investimentos que você paga mais rápido na fazenda. Contanto que seja uma sala de resfriamento decente, que tenha água em abundância e vento em abundância. Por quê? Pela mesma explicação que eu dei em relação a como que a vaca perde calor. A vaca não passa calor para a água, e aí vem o vento, né? Vem o ar, seca essa água. A gente vai simular a mesma coisa. Quando a vaca vai para a sala de resfriamento, qual que é a ideia da sala de resfriamento? Que a gente molhe e seque, molhe e seque, molhe e seque, várias vezes, quantas vezes a gente conseguir. Então, por isso que é tão importante que a gente trabalhe aí com pelo menos 2 litros
2 litros de água por animal por ciclo. Ou seja, o que é isso? Traduzindo, cada molhada do chuveiro tem que molhar a vaca bem, mas você não precisa ficar encharcando a vaca eternamente. É o necessário para molhar. Desligou o chuveiro, desligou os bicos, né, da sala, você vai ter um ventilador que tem que ser bala, não adianta aqueles ventilador de aviário, quebrado, com pá quebrada, mofada, com teia de aranha, isso aí não adianta não. Você tem que ter um ventilador bala, um ventilador bom, que seca esse animal. O que é ventilador bom? Não, você não tem um anemômetro, não tem como medir velocidade de vento, né? Gente, é vento de tirar chapéu, é vento de tirar cabelo do lugar. Entendeu? Basicamente isso. Você vai ver se você tem um vento suficiente para secar o animal, porque o animal é peludo, o animal tem muito pelo. Para você secar o animal, você tem que ter realmente um ventilador forte o suficiente, que desloque ar suficientemente para secar. Por quê? É nessa hora que seca que ela vai perder calor. Ah, vai ficar eternamente ventilando esse animal, não sei o quê. Não, é só o suficiente para secar. O que você vai fazer depois que secou? Molha de novo. Molhou, desligou o bico, ventilador. Então molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou, várias vezes. Quanto mais bicos potentes você tem, você concorda que você molha a vaca mais rápido? Claro, é óbvio. Então, você tem que ter uma rede de bicos montada. A gente faz projetos aí para as fazendas. Não é um negócio complicadíssimo de fazer, tá? A gente não tem bicos específicos para vaca. A gente usa muito bico agrícola, que é tranquilíssimo de usar, tá? Você vai ter uma rede aí de bicos calculados para molhar essas vacas aí em 30 segundos. 20, 30 segundos. Desligou, ventilador nelas. Quantos minutos vai ventilar? Depende do seu ventilador. Se for de aviário, ruim, desse tamanhozinho, pode deixar lá 1 hora que não vai secar nada. Agora, se for um ventilador de vaca, bom, que realmente está bagunçando o cabelo, que está realmente a pelo menos 3 metros por segundo, aí ele vai secar as vacas aí em 3 minutos, mais ou menos, tá? Então, esse é o sistema. E aí, onde que você vai usar essa sala de resfriamento? Eu acredito muito que, sim, tudo tem que encaixar no manejo dos animais. Não adianta você criar um problema para funcionário, para o produtor e para as vacas. Então, a sala de resfriamento, antes da ordenha, é uma excelente oportunidade de uso, né? Por quê? Você já vai trazer os animais. Os animais vão ficar lá, tudo morrendo de calor, agrupado, uma encostando na outra, estressada. Por que não usar esse momento para dar um banho, relaxar esses animais e controlar a temperatura? Fora que elas chegam na ordenha, elas têm um reforço positivo, né? Mais um, né? Que a própria ordenha pode ser muito confortável, muito boa, muito aliviante para elas, né? Mas elas têm mais um reforço para ir por ordenha. Então, aproveite esse momento para trazer esses animais, pelo menos aí uma meia hora antes, para tomar um banho tranquilão. Enquanto isso, o funcionário vai lá arrumar a ordenha, fazer checklist, vai, enfim, conferir as coisas, vai se preparar para a ordenha. E aí as vacas vêm já resfriadas. Perfeito. Não, acho que a tua abordagem foi muito boa, Ayla, desde lá, o início, quando você tratou dos impactos do estresse térmico, não discriminando dentro de cada uma, dando alguns exemplos em produção de leite, em perda embrionária, né? Aquela história dos barris, né? O animal precisa ir enchendo um para passar para o próximo, e talvez o último deles é a reprodução, né? Mas que aí tem um impacto a longo prazo nas fazendas, né? Eu digo a médio prazo, na verdade, né? Que às vezes isso, um animal um rebanho que vai atrasando muito, né, a concepção, aumentando muito o DEL, talvez o problema não seja hoje, o problema seja para daqui a 1 ano, né, quando tiver com dias em leite, né, muito, muito adiantado. Uma outra abordagem assim, interessante que você comentou é justamente na questão de, tem coisas passíveis de serem feitas para propriedades que têm uma capacidade de investimento maior, tem coisas que é possível fazer com investimento mais modesto e até chegar ao ponto de incluir árvores. Se nós pensar em animais em pastejo, né, então incluir árvores. Eu visitei uma propriedade aqui, eu falo aqui de Xanxerê, há um tempo atrás, e aí essa propriedade, conversando com a produtora, né, ela comentou,
eu perguntei, e aí, eles produzem leite há uns 7 ou 8 anos, e aí ele foi uma produção de leite planejada, eles resolveram voltar para a propriedade, né, e começar a produzir leite. Tem alguma coisa que você faria diferente? E aí ela comentou, a única coisa que nós não pensamos e que eu teria feito diferente teria sido ter implantado os eucaliptos mais cedo, né? Então, os impactos do estresse térmico, né, eles são em várias frentes, né? Você comentou também sobre essa sazonalidade climática, né? A gente está aqui no sul, onde consegue, em 4, 5 meses por ano, ter uma condição satisfatória, eu diria assim, do ponto de vista de conforto térmico, né? Embora seja chuvoso o inverno, há períodos de temperatura mais amena, né? Principalmente se vai para uma região de clima CFB, que é de verões amenos, assim, então principalmente no inverno, no outono, consegue estar numa faixa de temperatura, né, e umidade que seja mais confortável para a vaca, mas mesmo assim, durante, por exemplo, maio, né, que é um mês que a gente já está entrando próximo ao inverno, mas que a gente chama aqui de, veranico de maio, né, alguns dias que é aquele que dá 3, 4 dias de uma temperatura bem alta no meio de uma estação em que a temperatura já está baixando, né? Então o animal fica suscetível a esse tipo de variação climática, né, que acontece também ao longo do ano, mas acho que a tua abordagem, assim, foi muito feliz justamente também de explicar o porquê, né, das coisas de uma maneira simples, em relação como você é interessante, e aí pega essa tua a última parte da tua carreira, que é justamente de comunicação. Tem um artigo que saiu o ano passado, super interessante no Data Science, que eles avaliaram só a velocidade de vento, né, com velocidade de vento que precisa ter no galpão na altura de 1,5 m, que corresponderia a uma vaca em pé, e outro de meio metro de altura, que é uma vaca deitada, né? E aí encontraram que lá 2,5, 3 metros por segundo de velocidade de vento, mas talvez você levar essa informação para um produtor e aí falar exatamente nisso, como se disse, não tem um anemômetro, mas talvez você dizer, o vento precisa ser de tirar o chapéu, a pessoa vai entender, né? Então, assim, essa habilidade de comunicar, então acho que ficou assim super claro, Ayla. E aí só dando um passinho para trás ainda quanto aos impactos, e lá quando tu te apresentou, tu comentou sobre, então trabalhei com estresse, com conforto, e dentre essas áreas, uma área que você estudou bastante foi estresse no período pré-parto, né? Então, vacas em período de transição. Se fosse para nós só voltarmos e fazermos uma abordagem em relação a isso, quais que são os principais impactos da vaca passar calor nesse período de transição, nesse período, ou então no período de pré-parto? Qual que é o impacto disso nesse animal, pensando no pós-parto, né? E aí depois a gente pode até evoluir a conversa, e o impacto disso para a bezerra, né? Que você comentou, a vaca está no final da gestação, né? Tá em período seco, mas tá tendo um crescimento final, né, do bezerro, que se for fêmea é uma nova matriz que no futuro vai ser uma vaca produtora de leite. Então, qual que são os principais impactos do estresse térmico nesses períodos? Eu diria assim, eu acho que a própria pecuária leiteira, ela está mudando muito ao longo dos anos o enfoque, né? A maneira de pensar o negócio, né? Então, há um tempo atrás, se pensava apenas no leite. Basicamente no leite, objetivamente no leite, que era quanto que uma vaca produz, quanto que ela deixa na fazenda, quanto que vem para o meu bolso. Era basicamente um pensamento muito assim, muito simplista. E hoje a gente entende que a gente tem que pensar o leite de diferentes perspectivas. Tem a perspectiva do funcionário, né? Se você não fizer as coisas de modo que rode no manejo, não adianta, colega, né? Não adianta você pensar em nada. A gente tem que pensar da perspectiva da vaca, né? Como que o animal precisa ser tratado em determinado momento, né? Então isso vai tornando o pensamento mais complexo, com mais variáveis, né? Só que ao mesmo tempo vai fazendo com que as ações e o pensamento tenham mais resultado, né? Se você continuar pensando nisso, quanto que a vaca produz de leite, quanto que ela come, quanto que sobra, você vai ter, vamos falar assim, uma atividade X, que não vai sair muito daquilo, vai cuidar basicamente das vacas em lactação,
e vida que segue. Quando você começa a pensar, por exemplo, em manejo, em funcionários, você começa a pensar em coisas que dão certo, não só para o seu negócio, mas para o funcionário e para o animal. Aí você começa a implementar coisas que vão ser aderidas à rotina, né? E aí a coisa sobe um degrauzinho, porque você começa a implantar melhorias e implantar mudanças que vão ser feitas todos os dias, com constância, com a busca por um resultado. E vamos falar numa terceira instância, quando você começa a pensar no animal, o que o animal precisa, você vai para outro momento do seu negócio. Porque aí você começa a chegar na vaca feliz, que é o lugar que eu tanto gostaria que o Brasil chegasse, que é ter o negócio de leite pensando principalmente na perspectiva da vaca, que é o que ela precisa. E aí eu vou responder sua pergunta. Se você tem um animal prenhe de 7 meses, que é o momento que você seca o animal, né? O animal já está pesado, já teve uma lactação inteira, né? Vamos falar assim, de desgaste, de oxidação, enfim, de estresse metabólico e uma série de demandas, comendo muito, produzindo muito e controlando estresse térmico, respondendo à doença, e, enfim, uma série de desafios. Aí você chega nesse incrível momento que ela finalmente pode parar um pouco e focar, né? Focar assim, metabolicamente, fisiologicamente falando, nela e na cria que tá vindo. Aí você fala assim: dane-se você. Vai lá para a Baixada da Égua, vai lá tomar água do corgo e vai lá para aquele pasto lá longe que você não está mais me dando leite. Opa! Aí a vaca fala assim, mas espera aí, agora que eu ia poder descansar um pouco e me preparar para a próxima lactação, para pôr dinheiro no seu bolso, você faz isso comigo? Ela fala, então tá. Então na próxima lactação a gente conversa, sabe? Então, é muito isso. O que acontece nesses últimos 2 meses que ela fica seca? Por quê? E é muito o pensamento que o produtor e técnico tem que pensar, né? Por que se instituiu a bendita da secagem em 2 meses? Ah, para fazer o produtor perder dinheiro, porque é tudo uma grande conspiração. Não! É porque a vaca precisa desse período para recuperar o úbere e para terminar o bezerro que ela está fazendo. Então, nesse momento, ela está se recuperando de uma maneira completa, tanto imunologicamente falando, ela está recuperando o úbere, é a hora que ela vai matar todas aquelas células, né? E vai fazer, vamos falar, uma reciclagem, vão surgir células novas que estão aí, vamos falar, prontas para produzir leite novamente, é a hora que ela vai pegar aquelas bactérias que estão crônicas. Por que a gente tem muito mais sucesso de terapia na secagem do que durante a lactação? Pensa um pouquinho, pensa no porquê das coisas, né? Antes de ficar aí, acho que técnico tem muito essa mania. Técnico compra as ideias e aí fica vomitando conceito nas fazendas para se passar por intelectual e não pensa muito no porquê que as coisas foram pensadas. Então, esse momento da secagem é a hora da recuperação, né? Então, no fim das contas, se você não dá conforto para esse animal, ela tem menos célula para produzir leite, o úbere dela é menor, tá? Ele tem menos epitélio produtivo, né? Essas células produzem menos, não é só número, é capacidade de produção. Essa bezerra que está dentro do útero nasce menor, a chance de doença dela é maior, porque não tem mágica, né? Não tem mágica. O que ela não ganhou durante a gestação é o que ela vai ter que ganhar no pós-gestação. Só que lá, durante a gestação, ela está protegida, ela tem a placenta, ela está toda cuidadinha, ela não tem variação de nada, de temperatura. Quando ela sai na tiro, porrada e bomba. Ela que tem que se defender, ela que tem que produzir anticorpo, ela que tem que mamar, ela que tem que beber água, ela tem que comer ração. Ela não está nem entendendo direito onde que ela está e ela já está em déficit. Então, é importantíssimo que nesses últimos 2 meses você cuide dessa vaca como nunca. Pré e pós-parto é o momento VIP desse animal.
É o momento que mais precisa de cuidado. E eu até falo por experiência própria. Eu tenho um bebê que está com 1 ano e 2 meses agora. Gente, no final da gestação, eu estava cansada. E isso porque eu tive uma gestação super saudável. Super saudável. Não ganhei muito peso. Não estava amamentando outro. Mas chegou no final, era a hora que já não tinha posição para dormir. Era uma hora que eu sentia um sono, mas um sono que eu podia dormir 10 horas na noite e eu acordava no outro dia, parece que eu tinha dormido 5. Parece que eu não tinha dormido. Porque é realmente a hora que o feto mais exige, né? É a hora que ele mais está ganhando peso. E existe uma razão para isso. Então, nesse momento, é a hora que a gente tem que mais cuidar da vaca. Ayla, o que é cuidar da vaca? Entendi que é um momento VIP. O que é cuidar dela? Primeiro, não coloca tuas vacas lá na outra fazenda, no retiro, não sei da onde, num pasto mais longe, coisa. Coloca essas vacas no lugar mais confortável da fazenda, no melhor lugar do barracão, no lugar que tem mais sombra, mais tranquilidade e tudo mais. A dieta delas, você tem que cuidar dessa dieta. Não adianta, outro ponto importante, não adianta você querer corrigir problema reprodutivo, que são as vacas que não emprenharam na hora certa, que viraram as jamantas de gorda, para até emprenhar, aí você quer fazer elas entrar numa dieta no último terço da gestação. Esquece, isso não dá certo em lugar nenhum, tá? Vaca que perde peso no pré-parto se ferra no pós-parto, tá? Não façam isso. Não deixa a vaca perder score. Ela tem que manter. Não queira corrigir um erro com o outro. Você vai se ferrar do mesmo jeito. Porque essa vaca, se ela perder peso, a chance dela ter doença no pós-parto é muito maior. Aí você vai corrigir a gordura, que nem era assim um problema tão grave assim, aí você vai corrigir com a cetose, com a metrite, com a retenção de placenta lá no pós-parto, e se eu fosse você, eu não tomaria essa decisão, sendo produtor ou técnico. Beleza. Então, uma dieta muito adequada para elas, né? Lembra que novilha ainda está em crescimento, você tem que ter principalmente um teor de proteína adequado para elas, né? E aí, quando ela entrar realmente aí nos 20, 30 dias do pós-parto, podendo, faça uma dieta aniônica. A dieta aniônica de verdade, né? Dieta aniônica que realmente acidifica a urina no pré-parto. E aí, você vai ter animais com úbere maior, com bezerras melhores, né? Maiores, mais saudáveis, partos mais facilitados, pós-parto muito mais fluido, muito mais fácil. O que é um pós-parto bom? Aquele pós-parto que você nem vê. É aquela vaca que, assim, pariu, tá ali, tá tranquila, né? Claro, pós-parto é bom para ninguém, acho que para bicho nenhum. Os primeiros dias do pós-parto não são fáceis, né? É um período que você está se adequando, você sente uma sensação muito estranha, não dá tempo de você ainda não está sentindo fome para produzir leite, então as vacas geralmente perdem muito peso. E quando isso é acentuado demais, elas entram em cetose. E a maioria das fazendas não sabe o que fazer com cetose. Eu brinco que sanitarista tem um kit, né? Eles fazem vitamina, antitóxico, aqui é antitóxico, tá? É vitamina, antitóxico, anti-inflamatório e antibiótico. E aí, Deus que cuida do resto. Ninguém sabe cuidar de cetose, ninguém sabe fazer drench, ninguém lembra que tem que fazer isso então nas vacas, né? Mas enfim, conforto nesse período, gente, é primordial para você ter uma lactação boa lá na frente. Pra você ter uma lactação que você nem lembra quem que é a vaca, porque ela não te dá problema. Vaca que você sabe quem é e que você sabe o histórico dela, que ela teve, que aí vem a doença e seus amigos, né? Uma retenção vira cetose, que claro, né, ela está tentando tirar aquela placenta dela e isso demanda energia, faz uma cetose facilmente, né? Vaca de alta produção já entra em cetose quase que naturalmente, é muito fácil fazer cetose, porque é muito brava a produção de leite, né, nesses primeiros dias, né? E metrite tá ali, tá? A porta tá aberta, colega. As vacas já parem com o útero contaminado, grandíssima maioria delas. Peça a bactéria fazer a festa ali, tá tudo certo. Então, é fundamental. E para os técnicos que estão ouvindo, vocês precisam entender a importância de ter essas conversas com o produtor. O produtor, às vezes, está ali no negócio, gente, assim, totalmente focado. Ele está preocupado se ele vai conseguir fazer a rotina da fazenda rodar, né? Se ele vai conseguir
fazer o trato, se ele vai conseguir dar mamadeira para as bezerras, se ele vai conseguir cuidar da recria, se ele vai conseguir passar o carrapaticida, se ele vai conseguir ordenhar na hora certa, e são muitas demandas. Vocês, como técnicos, a função principal de vocês, eu diria, saiba conversar com o produtor. Saiba explicar as coisas para ele. E essa é a importância da gente saber usar metáforas. Essa é a importância da gente simplificar. Larga a mão dessa vaidade de ficar conversando em tecnês. Chega lá para o produtor, por que os neutrófilos fazem a excreção de hipoclorito? Não, gente. Explica de um jeito simples. E faz com que nessa conversa ele entenda o que tem que ser o foco daquele momento de trabalho. Você está percebendo que as vacas de pré-parto, que pré e período seco, né? Vamos falar, que é tudo um grande pré-parto. Desde o momento que a vaca emprenhou, você já está começando a trabalhar pré-parto dela. Mas se você está percebendo que é um gargalo, as vacas não estão parindo bem, não estão aleitando bem, não tão bem, e aí isso vai do seu olho de ver as vacas, veterinário que fica no escritório, colega, desculpa, mas você não vai conseguir enxergar a fazenda de um jeito legal, você nunca vai conseguir trabalhar com conforto, porque para trabalhar em fazenda, você tem que ir lá ver a cara da vaca, se elas estão bem. Então, se você percebeu que o pré-parto não está legal, o período seco das vacas não está legal, prepare uma conversa com o produtor. Com carinho, com respeito, com paciência, para conversar e explicar por que aquilo é importante, por que vocês têm que dar foco nisso, e o que a gente vai fazer, né? Então, eu falei lá do conforto para pôr eucalipto. Gente, mas tinha que ter um freestyle aqui na fazenda, porque sem freestyle a coisa não roda. Querido, às vezes não dá. E você, como técnico, vai ter que ter essa sabedoria de falar assim, o que dá para a gente fazer agora? O que a gente consegue melhorar? Pensa na perspectiva da vaca. Não é na perspectiva simplesmente de financeira, não é simplesmente de manejo, pensa da perspectiva da vaca. Roda a fazenda, anda onde a vaca anda. Aí você vai perceber qual que é a perspectiva dela. Deita onde ela deita, né? Vai na ordenha, passa na ordenha, observa as vacas, olha no olho da vaca. Percebeu que tem gargalo? Tenham conversas com o produtor. E façam um plano factível. Um plano simples, não precisa ser nada revolucionário, não. Eu vejo o pessoal falando de robô, de IA, de não sei o quê. Muitas vezes o planta eucalipto. Eu não tenho lugar para colocar as vacas secas. Se não for lá na Baixada da Égua, não tem lugar. Então tá bom, então vamos melhorar a Baixada da Égua. Vamos colocar um bebedouro lá decente para essas vacas. Vamos olhar como é que essas vacas estão entrando e saindo do período seco, se elas estão perdendo, se elas estão ganhando score. Como é que está o pasto? Tem comida para elas? Tem água? Tem alguma sombra? Tem alguém que vai lá e dá uma olhada nessas vacas todo dia? E mais do que isso, olha o pós-parto. Olha como é que essas vacas estão parindo. Observa elas comendo, observa elas parindo, observa como que a coisa toda está acontecendo. Desce lá na ordenha. Se você não tem tempo de acompanhar a ordenha toda, desce para pelo menos ver ordenha de pós-parto. Se essa vaca que hoje está com 7 litros, amanhã ela está com 10, depois de amanhã está com 15. Porque pós-parto tem que ser assim, tem que ser uma crescente. Se essa vaca caiu, opa, tem alguma coisa acontecendo. Porque fisiologicamente não é o que se espera. Então, eu acho que assim, sempre pense no porquê das coisas. Sempre vá nas fontes principais de conhecimento, né? Vá no trabalho, mas lê o trabalho na íntegra, sabe? Não sabe ler inglês, pede ajuda, traduz, dá um jeito, colega. Esse é o nosso papel como técnico nas fazendas. E eu acho que assim, a gente fala, né? Você é uma pessoa da comunicação. Todos precisamos ser pessoas da comunicação. Não adianta você se iludir, vocês aí que estão fazendo faculdade, não adianta vocês se iludirem achando que vocês vão mexer só com bicho, tá? É a primeira coisa que você já tem que aceitar. Às vezes vai doer, vai ficar triste, mas vocês têm que aceitar que vocês vão trabalhar com gente. E quanto mais vocês se projetarem profissionalmente, mais vocês vão trabalhar com gente. Mais vocês vão ter que desenvolver a caixinha lá de ferramenta de vocês para a comunicação. Respondi? Desculpa, Daniel.
Tá mais do que respondido, Ayla. E aí só uma coisa interessante, né? Acabou talvez até passando tudo isso que você comentou, né? E impacto na futura Bezerra. Acho que até daria um outro episódio para falar só disso, mas o quanto que isso pode impactar na vida produtiva da Bezerra, né? A gente já tem assim trabalho muito consolidado mostrando que vaca que passou por estresse térmico no período seco, né? Isso tanto nos primeiros, vamos pensar assim, na primeira metade do período seco, ou então na última metade do período seco, o impacto disso, por exemplo, na bezerra, né, em transferência depois do ponto de vista assim, de capacidade de absorção de imunoglobulinas e também na formação em número e tamanho de alvéolos, que isso vai ser um diferencial lá, em uma diferença de 2 quilos de leite na primeira lactação da bezerra, né? E aí, quando essa vaca está em estresse térmico, está gerando a bezerra, e dentro da bezerra também já estão sendo geradas as células germinativas que vão dar origem lá para a neta daquela Sim. vaca, né? E que esse impacto transgeracional, né, ele já está provado em bovinos leiteiros. Sim. Né, acho que assim, daria só para nós ficar falando nisso, mas assim, achei que a tua abordagem foi muito boa. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, que você falou até, eu até anotei aqui do tecnês, né? Então, assim, de usar termos muito técnicos, mas não sei se você concorda comigo, mas interessante, né, Aira, porque você pode saber comunicar de uma maneira que de fato o interlocutor entenda, mas que você precisa ter uma bagagem muito grande atrás disso para conseguir fazer essas associações. Você falou lá do neutrófilo, né? Então assim, que ele caminha no organismo da vaca, vai lá na glândula mamária e aí ele combate a bactéria que está causando a mastite, certo? Então assim, dá para falar de uma maneira fácil, mas é preciso ter uma bagagem atrás, né? E eu acho que isso entra um ponto que as instituições, elas seguem tendo uma importância muito grande, que é de capacitar, né, o aluno, enfim, o profissional quanto a isso, né? E aí depois dele também em um esforço conjunto e melhorando, né, chegar num linguajar que seja possível de explicar para uma pessoa, para um produtor, né? E tem muito produtor que é muito técnico, né, mas tem aquele que ainda precisa de uma informação mais básica, eu diria assim, e mais direta. Né? Mas acho que você foi muito feliz nas tuas colocações. E aí vou deixar agora um espaço final para se você tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar quanto a impacto de estresse térmico ou de conforto do ponto de vista de bovinos leiteiros, né, em qualquer uma das fases, e que aí também já se encaminhando para as perguntas finais, que você contasse aonde foi o teu primeiro estágio, né, e o que você lembra de ter aprendido nele. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, em relação a estresse térmico e conforto, instalações de maneira geral, eu acho que a gente tem sempre que pensar na fazenda como engrenagens relacionadas, né? Se uma não roda, a outra não roda. E eu acho que a gente peca muito por ter uma visão muito em silos da fazenda. O que é uma visão em silo? Eu penso no meu setor e dane-se o resto. Eu sou nutricionista da fazenda. Eu sento lá no meu computador maravilhoso, faço a minha dieta, imprimo lá a folha de trato, falo, tratadora, aqui, ó, você vai fazer essa batida assim, assim, assado, passa para esse lote e vida que segue, mês que vem você volta na fazenda, o que aconteceu? Nada. Produtor senta com você e fala assim, ué, mas você falou que ia aumentar o leite, que ia ficar mais estável, não sei o que, não aconteceu, né? Aí, ou então, se é o cara da reprodução, chega lá na fazenda, parece, reprodução acho que peca demais nisso, né? Que às vezes parece que tem um tapa-olho mesmo, assim, que chega na fazenda com ultrassom, vai lá pro brete, toca a vaca, sai da fazenda morto de cansado, né? Deixa lá, qual que tem que inseminar, já protocolou as vacas, deixa as listas lá, qual que tem que secar, bababá. Chega mês que vem na fazenda, o que mudou na fazenda? Nada. Então, é muito importante que nós, como técnicos, claro que existe uma limitação de tempo, existe uma exploração, né? Muitas vezes o produtor quer meia diária por R$ 150, se deixar, né?
Porque ele, sim, quer explorar o máximo possível o veterinário. Eu sei que existem perfis diferentes, tem produtor que valoriza demais, enfim, tem técnicos e produtores de todo jeito. Mas é muito importante que a gente pense muito nisso, quando a gente vai para uma fazenda, da gente enxergar a fazenda como um todo. Nutrição, dieta, não roda se o manejo da fazenda não estiver adequado. Se o tratador não entender o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, por que ele tem que fazer, né? E isso passa pelo conforto também. Não adianta você ter um tratador lá que é o giraia, que o cara, assim, trata as vacas, a batida dele é uniforme, é todo dia igual, o cara é criterioso, mas as vacas não têm onde deitar, as vacas não têm espaço de coxo. Eu sempre brinco, espaço de coxo é uma dos índices de conforto, para mim, mais importantes. Você vai num restaurante que não tem prato para você comer, não tem mesa para você comer, pode ter a melhor comida do mundo, pode ter lagosta, para quem gosta de lagosta, né? Pode ter lagosta, você não vai conseguir comer lagosta. Entendeu? Então, é muito esse pensamento que a gente precisa ter como técnico, que as coisas estão todas relacionadas. E por isso que é tão importante a gente, como talvez você é o técnico do conforto, mas tem o cara da reprodução, mas tem o cara da nutrição, mas tem o cara da qualidade do leite. Gente, em algum momento vocês vão precisar sentar e conversar. Sem vaidade, sem ficar querendo, sabe, pôr a culpa um no outro, querendo falar, mas eu fiz a minha parte. Não, gente, é com humildade, sabe? Eu acho que baixar a guarda e pensar no negócio como um todo, pensar em que as vacas precisam. Né? As vacas não precisam de um técnico brigando com o outro, de um técnico brigando, uma briga de egos, não leva o negócio para lugar nenhum. Então, eu diria, pense na fazenda como um todo, pense em como facilitar essas conversas e eleger prioridades. Porque se a gente for querer colocar tudo perfeito tecnicamente na fazenda, você vai quebrar a fazenda, tá? Não dá. A conta não fecha. E é uma das razões que eu tenho trabalhado muito produtor para criar seus próprios produtos para ir para o mercado para ter uma rentabilidade maior. Mas, em geral, não dá para você colocar tudo tecnicamente perfeito na fazenda. Uma porque é difícil de implementar e outra porque custa caro. Se você for usar todos os aditivos, todos os pozinhos, metioninas e tudo mais que a gente tem no mercado, você quebra a fazenda. Primeira coisa, né? E aí, é a gente pensar o momento que a fazenda tá. A fazenda tem essa condição de investimento, tem esse nível de organização, tem esse nível de equipe, de número, de treinamento, de alinhamento e tudo mais. Então, pense num plano feito para aquela fazenda. Às vezes não vai ser a sua fazenda modelo que vai sair lá na balde branco, não sei o quê, mas vai ser uma fazenda que vai rodar bem, que as pessoas estão bem, que as vacas estão bem e que as coisas vão evoluindo. Mês que vem você chegou na fazenda, as coisas vão ter mudado. Vão ter melhorado. Um pouquinho, sim, às vezes é um pouquinho mesmo, mas no próximo mês vai ser mais um pouquinho. É melhor do que você chegar com uma grande revolução nesse mês e mês que vem acabou tudo. Foi tudo para trás de novo. Né? Eu diria isso. E eu acho que isso vale para todas as áreas, não só falando de conforto. Né? Abre um pouco a cabeça, né? Baixa um pouco essa bolinha, essa vaidade do tecnês, né? Vocês querem metáfora? Gente, exercita isso, sabe? Exercita, pensa nisso. Quiser, me chama lá no direct do Vaca Feliz. Eu jogo um monte de metáfora para vocês. Eu gosto muito de pensar nisso, até porque eu sempre tive muita dificuldade de memorizar coisas, de decorar, coisa decoreba. Então, eu sempre tive que pensar muito em metáfora, muita coisa para eu relacionar na minha cabeça, né? Mas, enfim, eu acho que é muito isso, o recado é muito esse, eu acho que de anos de trabalho, eu tenho mais de 15 anos aí que eu trabalho, e eu acho que quem for pensando assim, vai se diferenciando do mercado. Às vezes, no primeiro momento, você não entrega, você não vai ser aquela pessoa que, ai, meu Deus, vai ser o bam, bam, bam. Mas é o devagar e sempre. Você vai fazendo o seu nome com base em resultados que você tem nas fazendas que você trabalha ou na sua fazenda, nas coisas que você faz aí no seu dia a dia. Ah, você perguntou do primeiro estágio, né? Isso. Sim, meu primeiro estágio foi na fazenda escola. Na verdade, sim, como eu comentei no começo do episódio, eu testei várias áreas e tudo mais, mas no leite foi na fazenda escola, até porque comentei também com vocês que eu era muito quebrada, né?
Então, no último ano de faculdade, eu tive que trabalhar no shopping. Eu comecei a trabalhar vendendo celular. Cara, assim, não dava para, assim, eu não tinha dinheiro para fazer curso, eu não tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos para fazer estágio, eu não podia viajar para ficar em fazenda. Realmente foi tudo muito difícil no final da minha formação. Então, eu fiz na faculdade, na fazenda escola mesmo, o que me ajudou bastante, já ter uma pegada um pouco mais prática, entender. E até porque a fazenda escola também era quebrada, né? Então, eram os desafios das fazendas normais, né? E é o que eu diria, assim, que eu acho que às vezes você trabalhar numa fazenda mais limitada, você aprende muito mais do que você ir para uma fazenda americana lá, que invasa o próprio leite e tudo mais, que vive meio que o sonho, né? California Dream, assim. Então, eu diria que eu acho que isso facilita demais. É o que eu comecei falando para vocês. Gente, minha vida não foi linear e eu acredito que a de vocês também não vai ser linear. Vocês vão ter altos e baixos, vocês vão ter períodos que vocês vão estar perdidos, mas tudo isso vai melhorando a caixinha de ferramenta de vocês. É só vocês saberem como usar isso a seu favor. Como aprender na hora da dificuldade, como aprender com a fazenda quebrada, como aprender com a fazenda que roda tudo bem, enfim. Acho que é esse. Tá bem. E para nós finalizar, Ayla, eu gostaria que você deixasse uma sugestão de livro, né? Se você puder, para os ouvintes do Mais Rumo em Podcast, e também aonde as pessoas podem encontrar, você já falou do teu perfil, mas quem quiser encontrar a Ayla Fernandes, aonde essa pessoa pode entrar em contato contigo, né? E estabelecer uma conexão. Tá. Bom, hoje eu tenho 2 perfis, né? Um é o Vaca Feliz, que é um perfil que eu já trabalho há muitos anos, que eu trato muito de conforto e tudo mais. E eu tenho o perfil da consultoria, que chama Farm Milk Consultoria, né? Acho que você vai deixar aí anotado o card. Sim, isso vai aparecer aqui embaixo do episódio e também na descrição, então, para que o público possa acompanhar. O Vaca Feliz, então, né, eu trabalho muito com essa parte de conforto, e o Farm Milk, eu trabalho muito a parte de eu na parte de marketing, né, marketing e gestão de vendas, então, ensinando as pessoas, né, primeiro como pensar no mercado, como desafiar o status quo, como se comunicar melhor, como ter seus próprios produtos, enfim, como a gente pensar no mercado de leite de uma nova maneira, né? Então, em ambos, eu respondo, vou estar conversando sempre com vocês. Eu gosto mais de conversar com as pessoas, então pode me mandar DM, fiquem à vontade lá. E eu tenho um grupo também de mentoria pelo Farm Milk, né? Que eu junto fazendas e laticínios, né? Que tenham desafios parecidos. Então, a ideia é que a gente tenha um grupo de estudo, né? Que é essa mentoria. A gente tem encontros semanais que a gente fala. Então, vou juntar lá, por exemplo, fazendas que têm aí em torno de 50, 100 vacas, né? Eles têm basicamente os mesmos desafios. Então, a gente vai falar primeiro sobre o que é o marketing para a fazenda, o que é rede social, como usar isso a seu favor. Às vezes é melhor até nem ter, se for para postar determinadas coisas, como fazer gestão de vendas, né? Como fazer gestão de produto, como fazer pesquisa de mercado, uma série de coisas que vão ajudar as fazendas a realmente poderem lançar seus queijos e sair um pouco da mão desses grandes laticínios, que às vezes a relação não funciona muito bem. Para quem funciona, que bom, continue assim, trabalhe da porteira para dentro, que tem muito serviço, né? Mas para quem realmente quer pensar, principalmente em propriedades pequenas e médias, aí que estão sofrendo um desafio muito grande, realmente é importante repensar o modelo e a história do por que não, né? Por que não ter meu próprio queijo? Vou fazer um pouco de queijo só, o resto eu continuo entregando para o laticínio, tá tudo certo. Mas para fazer seu próprio queijo, você pode ter o melhor queijo do mundo, você precisa saber como comercializar, como gerar valor nisso, né? Então, é isso que eu trabalho muito com as fazendas. Então, a gente tem aí de tempo em tempo, eu fecho um grupo, começo a trabalhar, depois a gente vai trabalhando os outros. E sobre o livro, não vou indicar um livro da área, tá? Eu gosto muito de ler filosofia, eu amo e eu acho que a gente precisa ser muito desafiador intelectualmente. Eu acho que a gente precisa pensar muito, e quem lê só coisa da área, geralmente, fica com a cabecinha muito assim,
ao meu ver, né? Na minha humilde opinião. Então, eu vou indicar um livro que chama Qual a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. É um livretinho. Você que tá aí falando assim, mas eu não tenho tempo de ler. Gente, é um livrinho, você lê ele em 2 dias. Lê aí quando você chegar no hotel de noite, vai descansar, lê ele. Eu acho que ele abre muito a cabeça do que a gente está fazendo nesse planeta? O que a gente está fazendo aqui? Né? Quão pequeno nós somos, mas quão grande a gente pode ser, né? Com humildade, com entendendo qual é a nossa capacidade. Eu acho que é um livro que me ajudou bastante há muitos anos atrás e eu indicaria aí para os ouvintes. Perfeito. Na verdade, quando você fez essa provocação do livro, Ayla, a maioria das pessoas que já passaram aí pelo podcast, nós temos mais de 60 episódios lançados, a grande maioria faz sugestões de livros não técnicos, né? Então, essa obra fazendo um trocadilho, mas assim, essa obra do Cortella, né? Qual a sua obra? É o título? Isso? Isso. Acho que qual é a sua obra fica como uma sugestão aí para os ouvintes do Mais Ruim Podcast. Ayla, muito obrigado pelo teu tempo, né? Por essa conversa, foi muito agradável gravar contigo e você deixou várias mensagens assim que ficam muito claras, talvez para quem já está na área para relembrar algumas coisas e para quem está ainda nessa jornada de aprendizado, né, na área do ensino. Também, acho que assim, você fez uma abordagem muito integrativa entre as áreas. Obrigado, né, por aceitar o convite e obrigado por gravar conosco. Imagina, obrigada a vocês, obrigada aí à audiência, espero que isso tenha oxigenado um pouco a mente de vocês, tanto dentro da parte técnica realmente do conforto, quanto do pensamento holístico aí de fazenda, de carreira e tudo mais. Foi um prazer, contem comigo aí para conversar, enfim. Espero vir mais. Obrigado, ouvintes do Mais Ruim Podcast, e até o nosso próximo episódio.